Pessoal, meu nome é Kleber, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou instrutor da FEST Treinamentos, instrutor do curso de ar-condicionado e venho aqui para mais um vídeo de dicas e macetes para vocês, ok? Então pessoal, mais um vídeo de dicas e macetes para o profissional de ar-condicionado. Nesse vídeo a gente vai falar sobre capacitores de partida para compressores, capacitores a óleo, e eu vou demonstrar para vocês como realizamos o teste desse capacitor 100% de eficiência, utilizando o alicate amperímetro e utilizando um capacímetro. O alicate amperímetro engana bastante o profissional, não é a ferramenta ideal. É a ferramenta que o profissional usa, já que ele precisa fazer demais testes, e ele acaba utilizando o alicate também para testar os capacitores e acaba se equivocando no teste. Esse instrumento, ele dá um diagnóstico muito ruim, ele não é preciso, não é a ferramenta ideal, tá? A ferramenta ideal é o capacímetro. Então vou mostrar para vocês o teste com o alicate amperímetro, mostrando o que ele apresenta de diagnóstico, e depois vamos fazer o mesmo teste com o capacímetro e vocês vão verificar a diferença e o diagnóstico ele vai ser feito nesses dois capacitores. Um capacitor está danificado e o outro capacitor está em bom estado, e veja a diferença com as duas ferramentas, tá? Mais uma dica aí para o profissional do dia a dia. Aqui no capacímetro a gente tem várias escalas de trabalho, sendo que o pessoal acaba utilizando essa escala aqui de 200 ohms, que é uma escala de continuidade, tá? E o pessoal acaba utilizando ela para fazer os testes. Então vou mostrar aqui para vocês como é feito esse teste com o capacímetro e de que maneira o técnico consegue um diagnóstico e bastante errado, por sinal, tá? Então aqui a gente tem o nosso capacitor, pontas de prova, um em cada terminal aqui do capacitor, e veja aqui no display aqui do nosso alicate amperímetro que ele fica na posição de infinito, tá? Isso aqui não é o número 1, isso é uma letra I infinito, ou seja, terminais abertos. Isso aqui, analisando dessa maneira, indica que os terminais não estão em curtos e que este capacitor está em bom estado de funcionamento, tá? Se eu pegar um outro capacitor, vejamos o que ele dá. Isso aqui é um capacitor novo, tá? Em perfeito estado de funcionamento. E de fato ele me mostra que os terminais estão em aberto, estão na posição infinito, indicando que esses terminais não estão em curto e que de fato este capacitor também apresenta bom estado de funcionamento, tá? O que está errado, tá? Vou mostrar para vocês utilizando a ferramenta correta, que é o capacímetro, para vocês verem o quanto este alicate pode enganá-los, tá? Agora estamos aqui com o capacímetro, a ferramenta ideal para esse tipo de teste, e vamos analisar agora os mesmos capacitores e apresentar um diagnóstico para vocês darem uma olhadinha. Então este capacímetro, ele também possui uma escala de trabalho, uma escala de tolerância aqui de capacitância, onde existem algumas escalas aqui que os senhores devem observar bem para realizar os testes. Nosso capacitor, ele possui aqui 30 microfarads em sua capacitância. E aqui nós temos que colocar na devida escala de trabalho. Então nós temos aqui 2 microfarads que é menor que 30, 20 microfarads que é maior, ou melhor, é menor que 30, e 200 microfarads que é a escala correta de trabalho, tá? Vamos colocar nessa escala e fazer os nossos testes. Lembrando que as pontas de prova também têm que ser respeitadas. Ponta preta pela lógica negativa, ponta vermelha no positivo, tá? Mesmo que as pontas de prova não tenham influência aqui nos terminais do capacitor, já que não existe polaridade, mas aqui temos que respeitar isso, tá? Então vamos fazer o nosso teste aqui para vocês verificarem a diferença. Então agora de novo vou posicionar as pontas de prova aqui no capacitor, tá? Uma em cada ponta, tanto faz positiva ou negativa. Observem aqui, deixa eu posicionar melhor. Observem aqui no display do capacímetro que ele não apresenta tolerância nenhuma leitura de capacitância neste capacitor. Isso indica que este capacitor está danificado, não funciona, não tem capacitância nenhuma. E fazendo o teste aqui pelo alicate amperímetro, ele apresentou terminais não em curto, isso indicando que para o profissional que o capacitor estaria em bom estado, e na verdade ele não está. Ele não está em curto, mas também não tem capacitância, ou seja, ele não armazena nenhuma carga
para funcionamento do compressor, tá? Vou trocar aqui de capacitor, pegar um outro capacitor para vocês verem o teste, ó. Posicionando novamente as pontas de prova. Veja que esse apresenta uma leitura de capacitância. Esse aqui é um capacitor de 30 microfarads, nós temos aqui por volta de 60, né, praticamente o dobro da sua capacitância, indicando que ele está em ótimo estado de funcionamento, tá? Esse está funcionando bem, tá? Outro exemplo, mais um capacitor aqui, vamos testar mais um. Pontas de prova em seus terminais novamente. Veja que este apresenta sim um valor de capacitância, mas como ele é um capacitor de 30 microfarads, ele apresenta valor menor do que 30, indicando que também está danificado. Então, o capacímetro é a única ferramenta para os senhores avaliar esse componente e dizer com precisão se ele está ou não danificado. Isso engana muito profissional aí, muito. Existem ar-condicionados multi-split, os bi, tri ou quadri-split, possuem 1, 2, 3, 4 capacitores desses lá na condensadora. E como possuem 1, 2, 3 compressores e eles funcionam simultaneamente, isso engana bastante, porque ele liga uma evaporadora e parte um compressor, mas o segundo não funciona porque esse capacitor está danificado. E ele acredita que há problema de compressor, ele acredita que há problema elétrico, uma série de diagnósticos, e esquece que é um diagnóstico simples de um capacitor danificado. Muitas vezes ele vai até no capacitor, mas vai fazer o teste com um alicate amperímetro e acaba se equivocando novamente, tá? Então, mais uma dica para os senhores: utilize e carregue em suas ferramentas um capacímetro. É a única ferramenta na eletrônica capaz de diagnosticar 100%, sem margem de erro, indicando se o seu capacitor está em perfeito estado ou não, tá? Não reparem se está oxidado. Muitos dizem que oxidado é sinal de capacitor com defeito, outros dizem que a parte de baixo ondulada também é sinal de capacitor defeituoso. Tudo isso são vícios que o profissional tem no dia a dia, mas que não garante 100% isso, tá? Então não é pela aparência, se ele está novo, se ele está velho, e sim fazendo o devido teste com a devida ferramenta, tá? Não deixe de carregar isso em suas ferramentas que vocês vão ter um diagnóstico melhor 100%, tá? Mais uma dica aí para os profissionais da área, tá bom? Still I